Eu sou Bruce Arroyo. Posso fazer uma viagem de negócios por alguns meses enquanto minha esposa Sherry está em casa. Nunca suspeitei dela de nada e sempre confiei nela. Eu acreditava no amor dela e não queria perdê-la. E um dia, quando voltei de uma viagem de negócios, me deparei com uma dura realidade e nunca vou esquecer esse dia na minha vida. A percepção de que seu cônjuge foi infiel a outra pessoa sempre vem inesperadamente, e acredite, isso acontece de várias maneiras, mas a maneira como descobri foi o cenário mais terrível possível. Aquele dia foi completamente comum, nada pressagiava problemas, e o clima não era nada especial. À noite, voltando para casa após uma viagem de negócios, eu esperava abraçar minha esposa Sherry, com quem eu estava junto há 6 anos, mas ela não estava em casa. Sherry trabalhava meio período em uma seguradora onde um novo colega chamado Lawrence tinha aparecido recentemente. A ausência dela não me alarmou no começo, mas com o tempo comecei a me preocupar. Minha preocupação atingiu o ápice quando a campainha tocou. Esperando ver Sherry sem as chaves, encontrei 2 policiais na porta. Senhor Bruce Arroyo, um deles perguntou calmamente. Confirmando, senti uma premonição de problemas me envolvendo. A polícia trouxe notícias piores do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Eles me informaram que Sherry não estava mais conosco, ela havia sido encontrada morta, retirada do rio. As palavras dos policiais soaram como em um sonho, e não posso reproduzi-las literalmente. Minha dor era indescritível. Passei os dias seguintes em lágrimas, rezando a um Deus em cuja existência eu nunca acreditei, sobre as razões para tamanha crueldade do destino. Eu estava perdido em memórias, vasculhando os pertences pessoais de Sherry, incapaz de aceitar que nunca mais os veria nela. As pessoas tentavam me consolar, mas suas palavras soavam vazias. Ligar para os pais de Sherry, que moravam no exterior, foi um dos momentos mais difíceis. Quando parecia que não poderia piorar, a situação piorou ainda mais. Ninguém conseguia entender como Sherry foi parar no Rio naquele dia e por que ela estava naquela parte da cidade. Os resultados da autópsia mostraram que, antes de sua morte, ela havia tomado uma grande quantidade de comprimidos, provavelmente pílulas para dormir. Naquele dia, quando a conversa se voltou para o suicídio, embora não diretamente dirigida a mim, me vi confrontado pela polícia na minha porta. Eles me avisaram que, quando eu estivesse pronto, teria que ir à delegacia para uma conversa. Parte de mim se recusou a acreditar que Sherry pudesse ir tão fundo, muito menos encontrar algum sentido nisso. No fundo, eu ainda esperava vê-la entrar pela porta com aquele mesmo rosto sorridente e encantador pelo qual eu tinha me apaixonado irremediavelmente à primeira vista. Depois que a polícia foi embora, finalmente reuni forças para abrir meu laptop e verificar meu e-mail. Foi quando encontrei a carta ao lado do laptop, o que virou minha vida de cabeça para baixo ainda mais. Foi escrita por Sherry, claramente visível que a tinta estava borrada por suas lágrimas. Meu querido e amado marido, quando você ler isto, eu estarei longe. Sinto muito por partir seu coração, mas não posso mais viver assim. Não consigo me perdoar pelo que fiz ao nosso casamento. Ela falou sobre aquela noite em que Lawrence a manteve depois do trabalho, supostamente para ajudar com a papelada, mas suas intenções eram diferentes. Ela tentou resistir, mas perdeu as forças e acabou cedendo. Depois que ele se aproveitou dela, ele mostrou uma gravação de vídeo, ameaçando mostrar para todo mundo se ela não se submetesse a ele novamente. Cheguei em casa e chorei até de manhã. Eu teria lhe contado imediatamente, mas você estava em uma viagem de negócios. Na época do seu retorno, Lawrence ameaçou me expor a você, nossos amigos, meus pais, o mundo inteiro. Eu estava sozinha e não conseguia encontrar uma saída, então cedi às suas exigências. Perdoe-me, meu amor, não posso mais suportar isso e preciso dar um fim a isso. Não poderei encontrá-lo quando você retornar e não poderei encarar o mundo. Rezo para que você possa me perdoar pela minha escolha. Espero que você encontre forças para me perdoar e possa encontrar alguém que mereça ser sua esposa. Com amor, Sherry. Não há palavras para expressar o que senti ao ler esta carta. Não consigo juntar meus pensamentos, diante de tamanha perda e traição. Nunca ousei ir à polícia, o pensamento nem passou pela minha cabeça.
Agora entendo que se eu tivesse agido diferente, minha história teria se desenrolado de forma diferente. Sentado sozinho, lembrei-me do nosso primeiro encontro. Em vez da universidade, escolhi uma vida no mar. Ingressando na marinha mercante, logo me vi em um superpetroleiro, perdido no meio do oceano. A empresa não achou necessário treinar os novos recrutas por muito tempo, acreditando que a melhor maneira de nos testar era nos jogar em águas profundas e ver se afundaríamos ou aprenderíamos a nadar. Meus primeiros anos no mar foram uma provação, enjoo, saudade de casa e paradas em portos ao redor do mundo. Apesar das breves visitas, nosso uniforme e salário nos tornaram populares entre as mulheres locais, embora eu tentasse evitar profissionais. Meu primeiro encontro sério em terra poderia ter terminado de forma diferente se não fosse por minha condição naquela época. Bêbado, eu dificilmente teria notado a diferença. Mas tudo mudou quando a empresa me encontrou uma nova designação em terra no escritório técnico. Fiquei satisfeito com a nova direção da carreira, embora me tenham prometido a chance de retornar ao navio se eu quisesse. Mas na terceira semana em terra, conheci Sherry em uma festa. Ela era diferente das outras. Até aquele momento, eu raramente passava uma noite com uma garota sem acabar na cama com ela, a menos que estivesse muito bêbado ou envolvido em uma briga. Sherry era diferente, e parece que foi ela quem propôs levar nosso relacionamento a um novo patamar um mês depois. Decidimos ir em frente, e um ano depois nossas vidas estavam intimamente interligadas por laços conjugais. Mas depois de 6 anos, tudo terminou abruptamente, e eu, enxugando as lágrimas, jurei que alguém pagaria por tirar Sherry de mim. No meu coração não havia dúvidas de que havia apenas uma pessoa em quem eu poderia desabafar minha dor. Eu sabia que deveria ter recorrido à polícia, mas, em vez disso, me vi em pé na frente da porta da seguradora, sem saber como cheguei lá. Ignorando os olhares interrogativos do administrador, fui direto para o escritório de Lawrence. O agente de seguros, que, me pareceu, sabia mais do que dizia. "O que você fez com minha esposa?" Minha voz, cheia de raiva, soou quando encontrei seu olhar. Lawrence pulou, criando uma barreira com a mesa entre nós, e começou a se desculpar, mas eu o interrompi. "Você estava chantageando ela, não estava?" "Isso é absurdo", ele gritou de volta, insistindo que eu não tinha provas. Mas quando mencionei a carta que poderia confirmar sua culpa, Lawrence empalideceu. "Vamos ver o que a polícia tem a dizer", exclamei, segurando a carta bem na frente do rosto dele. Algo dentro de mim clicou quando ele tentou me atacar. Apesar da vantagem de seu tamanho, eu estava mais preparado para a luta, graças à experiência adquirida nos cantos mais difíceis do mundo. Ele provavelmente não dava um soco desde os tempos de escola. Perseguindo-o ao redor da mesa, rapidamente percebi que sua tentativa de me bater foi tão desajeitada que eu poderia facilmente evitá-la. Mas não me esquivei. Em vez disso, contra-ataquei com socos, derrubando e comecei a desferir mais golpes. De repente, senti que estava sendo puxado para longe. A polícia, atraída pelo barulho, irrompeu e me arrastou para fora do escritório onde eu tinha acabado de espancar Lawrence, subindo em uma cela, com dores por todo o corpo e cheio de raiva. Não senti arrependimento. Eu ansiava por justiça para minha esposa e, apesar da ausência de um assassinato, percebi a profundidade do meu ódio por Lawrence. Foi o momento em que realmente entendi o que significa sentir aversão por alguém, e embora tenha sido uma experiência difícil, de alguma forma me ajudou a aliviar a dor da perda. Sempre pensei que uma pessoa tem uma quantidade limitada de emoções, e agora, dominado pela tristeza depois que Lawrence foi brutalmente espancado no hospital, senti a tristeza dar lugar à raiva. Percebi que talvez tivesse que pagar por minhas ações, mas considerando a evidência da chantagem de Lawrence que eu tinha, me confortei com o pensamento de que ele sofreria ainda mais diante do tribunal. Essa perspectiva me acalmou um pouco até que percebi que tinha esquecido de fazer uma cópia da carta importante de Sherry. No momento em que a polícia me levou para fora do escritório de Lawrence, ficou claro que sem aquela carta, as coisas não iriam a meu favor. Eu me convenci de que a verdade prevaleceria e as evidências seriam encontradas, mas isso não aconteceu. Vendo a condição de Lawrence, duvidei que ele pudesse evitar as consequências, mas sua secretária, interrogada pela polícia, negou ter visto a carta.
Eu literalmente rezei e implorei em lágrimas para que a polícia investigasse a situação, mas meus esforços foram em vão. No final, tudo se resumiu à palavra dele contra a minha, e meu estado mental na época foi questionado. Parecia que o detetive acreditou em minhas palavras, mas sem evidências, reconhecer minha correção era impossível, e o caso chegou a um impasse. Lawrence não apenas decidiu apresentar queixa contra mim por agressão, mas seu advogado também insistiu em minha detenção até o julgamento, argumentando que minha liberdade representava uma ameaça ao seu cliente. No final, Lawrence foi absolvido, embora tivesse muito com o que se preocupar, mas não com sua segurança. Meu ódio por ele estava à beira da sobrecarga, mas considerando as circunstâncias, o julgamento poderia ter sido pior. Não pude deixar de sorrir ao ver Lawrence mancando, vir para frente para testemunhar, as marcas dos meus golpes ainda visíveis em seu rosto. Ele evitou fazer contato visual comigo enquanto eu nunca desviei o olhar. Eu me pergunto se isso influenciou a decisão do júri. A promotoria tentou me retratar como perigoso por causa do meu interesse em boxe, mas meu advogado ressaltou que o boxe era apenas um hobby escolar para mim e não tinha nada a ver com o caso. Pensei, se o boxe os preocupava, o que dizer do futebol? Afinal, foi com as minhas pernas que causei mais dano a Lawrence quando ele tentou se esconder debaixo de uma mesa. Justamente quando meu caso parecia condenado, algo aconteceu que pendeu ligeiramente a balança a meu favor. Isso ocorreu durante o interrogatório de Lawrence, quando meu advogado perguntou sobre sua opinião sobre minhas ações contra ele depois que fui acusado pela promotoria de levar minha esposa ao suicídio. Tal acusação foi feita pelo promotor, causando comoção no tribunal. O juiz, pesando suas palavras, advertiu meu defensor para ser mais cuidadoso em sua formulação e ordenou que o júri desconsiderasse essa questão. Continuando com esse tema, meu defensor esclareceu com Lawrence se ele realmente acreditava que minhas ações foram motivadas por sua pressão sobre minha esposa. Assim que ele terminou a pergunta, uma onda de indignação varreu o tribunal novamente. O juiz levou 10 minutos para restaurar a ordem, depois dos quais ele repreendeu severamente meu advogado e negou o pedido de intervalo do promotor, aparentemente complicando ainda mais a situação para a promotoria. Quando chegou a minha vez de testemunhar, o tópico mais uma vez mudou para meu conflito com o empregador da minha falecida esposa. Meu advogado apresentou a questão de tal forma que me foi dada a oportunidade de compartilhar minha versão dos eventos, embora eu tivesse que escolher minhas palavras cuidadosamente. Falei sobre uma carta da minha esposa, na qual ela explicou as razões por trás de suas ações, o que desencadeou uma nova explosão de atividade do promotor, mas o juiz rapidamente o colocou em seu lugar. Em resposta à pergunta sobre a localização atual da carta, eu disse que a havia deixado no escritório da pessoa antes de prosseguir com as ações pelas quais estou sendo julgado. O juiz tentou conter as emoções do tribunal, mas quando comecei a falar sobre as razões das minhas ações, relacionadas ao estupro e à chantagem da minha esposa, a sala explodiu novamente. O júri, os advogados e até mesmo alguns espectadores se levantaram, levando ao caos. Naquele momento, meu advogado solicitou um recesso, e o juiz, aparentemente aliviado, atendeu ao seu pedido, ordenando que nós e os advogados da promotoria fossemos imediatamente ao seu escritório. Naquele momento, percebi que tinha uma chance de mudar o curso dos eventos se eu apenas conseguisse ficar em silêncio. Eventualmente, meu caso no tribunal concluiu rapidamente, sem complicações. O juiz informou ao júri, sem pedir desculpas, que, apesar das minhas explicações, minha confissão da agressão me colocava fora da lei. Sem hesitar, o júri me considerou culpado, mas com leniência. Para minha surpresa, o juiz me sentenciou a 3 meses de prisão, o que não foi tão ruim, considerando que eu já havia cumprido esse tempo em custódia. O evento causou uma grande ressonância na imprensa, mas tive que aceitar o aviso de que qualquer declaração descuidada poderia me levar de volta ao tribunal. Mais tarde, a reputação de Blaver foi manchada, e seu negócio entrou em colapso em 6 meses. Estou satisfeito com o resultado, decidindo que Lawrence não valia o risco de assassinato. 3 meses na prisão foram uma lição séria para mim. Percebi que não queria voltar para lá. Perdoei Sherry, percebendo que guardar rancor dela era inútil. Ela agiu sem pensar, me deixando em paz,
mas decidi não guardar rancor daqueles que revelaram meus segredos, embora não planejasse tomar nenhuma atitude. Um ano depois, fiquei feliz em retornar ao meu emprego anterior, embora me sentisse um pouco desconfortável lá, especialmente no primeiro ano. Blaver, apesar de tudo, conseguiu abrir um novo escritório, mas eu não tinha esquecido suas ações passadas e decidi que ele merecia uma lição. Numa noite de inverno, esperei por ele do lado de fora do escritório. Embora ele não pudesse ter certeza da minha identidade, eu tinha um álibi. Eu poderia ter causado sérios danos a ele, mas escolhi me limitar a uma lição. A polícia me interrogou, mas eu tinha um álibi sólido, pois estava passando um tempo com amigos em um navio. Com o tempo, comecei a me perguntar se eu realmente gostava da pessoa que eu havia me tornado. A vida estava parada, e eu não sabia o que aconteceria em seguida. Percebendo que era hora de fazer mudanças radicais na minha vida, decidi que precisava mergulhar na vastidão do mar mais uma vez. Essa decisão, surpreendentemente, trouxe alívio entre meus colegas de escritório, que pareciam cansados de minhas constantes promessas não cumpridas. Ficou claro para mim que era hora de procurar a ajuda de um psicólogo e me livrar da obsessão por vingança que estava gradualmente destruindo minha vida. O ódio por essa pessoa, de quem eu não gostava muito, me prejudicou mais do que suas próprias ações. O mar parecia um caminho fácil para a salvação, mas a vida, como sempre, tinha outros planos. Tudo mudou alguns dias antes da minha viagem ao Kuwait, a quarta naquele ano. Caminhando pela rua, de repente me deparei com ele, com um Lawrence. "Para onde você está indo?" Ele rosnou, parando a apenas 3 passos de mim. Perdido, eu retruquei, recuando enquanto ele se movia em minha direção. "Você vai pagar, arroio", ele ameaçou, e naquele momento, todas as minhas boas intenções desapareceram como fumaça. Ele estava bem na minha frente, sem saber dos meus planos, e eu estava pronto para usar isso a meu favor. Ele fez uma investida desajeitada, da qual eu desviei, olhando ao redor em busca de testemunhas do nosso confronto. Ele tentou me bater de novo, e eu respondi dramaticamente ao seu golpe, lembrando do meu breve treinamento de boxe. Seu próximo soco me pegou desprevenido, fazendo com que eu jogasse minha cabeça para trás de dor. Quase instintivamente, dei um gancho de esquerda direto em seu rosto, sentindo algo estalar sob meu punho. Então tentei acertar um gancho de direita em seu queixo desprotegido, mas errei, atingindo mais baixo do que pretendia e errando o alvo por vários centímetros. Errando seu queixo, eu acertei diretamente sua garganta. A sensação como se eu tivesse esmagado sua laringe era indescritível. Ele caiu no chão, segurando seu pescoço, fazendo sons terríveis de tosse. Eu estava pronto para dar outro golpe, dessa vez no ponto mais doloroso, mas no último momento parei, pensando nas consequências com tantas testemunhas ao redor. Ele não vale a pena, pensei e fui embora. Uma hora depois, eu me vi na delegacia, registrando um boletim de ocorrência, incluindo os nomes e endereços de 5 testemunhas de seu ataque a mim. No tribunal, onde seus amigos estavam presentes, testemunhei contra ele. Sonhei com ele recebendo uma sentença perpétua, mas no final, o tribunal só lhe deu 3 meses de liberdade condicional. Este veredito não me surpreendeu, mas de alguma forma suavizou minha indignação. Embora não tenha destruído completamente meu ódio, o desejo de vingança tornou-se menos agudo. Comecei a me convencer de que, apesar de suas ações terem levado ao suicídio de minha esposa, ele não pretendia tal resultado. Minha culpa por não estar em casa naquela noite quando ela voltou também começou a me corroer. No entanto, decidindo que meu ódio estava me corroendo por dentro, procurei a ajuda de um psicólogo. Essa pessoa, não entre os especialistas caros, mas com rica experiência de vida, me aconselhou. Para superar a tristeza e o ódio, eu precisava perdoar meu ofensor. Se não o fizesse, continuaria infeliz. Seguindo seu conselho, percebi que o perdão tinha que ser pessoal e decidi encontrá-lo pessoalmente. Não foi fácil, mas o conselho provou estar correto. Levou 3 dias para encontrá-lo, e, a essa altura, ele já estava trabalhando em um escritório, lidando com reivindicações de seguro de carro após perder sua licença devido à condenação. Esse passo me ajudou a encontrar paz e seguir em frente com minha vida. Ele claramente não estava ansioso para se encontrar comigo,
mas consegui convencê-lo do contrário. Então nos encontramos cara a cara em território neutro, escolhendo um banco isolado em um parque. Sentamos, evitando contato visual direto, ambos desejando terminar essa interação desconfortável o mais rápido possível. Então meu psicólogo insistiu que eu te perdoasse. Soltei as palavras presas na garganta, mas estava determinada a dizê-las e desaparecer. Ele ficou surpreso ao ouvir isso. Eu te perdoo, eu disse, tentando fazer as palavras soarem mais convincentes com a repetição. Eu sei o que você fez com minha esposa, mas eu te perdoo. Por quê? Porque eu preciso seguir em frente, expliquei, embora por dentro eu sentisse que isso não resolveria todos os meus problemas. A reação dele foi surpreendente. Ele riu das minhas palavras, alegando que só tinha estado com ela uma vez e que, como ele disse, estava longe de ser uma lembrança de uma noite agradável. Eu me esforcei para manter a compostura, segurando firmemente os braços do banco para evitar me lançar sobre ele. Arroio, ele riu, ela nem era boa nisso. Essas palavras foram a gota d'água e eu perdi o controle. Embora eu tenha buscado perdão no começo da reunião, suas palavras desencadearam uma tempestade de emoções em mim e eu cedi aos meus punhos. Lembro-me de como ele implorou por misericórdia quando eu o bati e de seus gritos enquanto eu continuava a espancá-lo. Os detalhes daquele momento desapareceram da minha memória, mas eu o deixei lá, no banco, e fui embora sem olhar para trás. Dias depois, eu estava indo para meu navio com destino à Arábia Saudita e teria ficado surpreso ao descobrir que consegui chegar lá sem ser preso. Nunca fui questionado ou mesmo contatado sobre o assassinato de Lawrence. Sim, você ouviu direito. Brandon Bernard, o encrenqueiro local, ficou sob suspeita. Tudo ficou claro quando foi revelado que o Sr. Bernard, que trabalhava na mesma seguradora que a vítima, poderia ligá-lo ao crime. Ao ouvir a notícia de um corpo encontrado no parque, fiquei chocado, percebendo que a imprensa acertou dessa vez. O caso com Bernard causou um verdadeiro rebuliço. Ele confessou abertamente ter atirado, alegando que a vítima realmente merecia seu destino. No entanto, o caso tomou um rumo inesperado quando um dos peritos forenses declarou que a vítima poderia estar morta antes de Bernard atirar nele. Essa opinião foi contestada por outro especialista autoritário, gerando debate sobre a credibilidade de tais alegações. Bernard, percebendo que ser acusado de matar um homem morto era improvável, contou uma história convincente de sua busca pela vítima, que ele supostamente encontrou caído imóvel no parque. Ele acrescentou que viu um homem fugindo com uma aparência não europeia, descrevendo-o como moreno, com cerca de 1,65 m de altura, mancando. Considerando que sou vários centímetros mais alto, com uma cor de pele diferente e sem problemas de mobilidade, suas palavras me fizeram pensar. Sua história foi inventada ou ele estava tentando me agradecer indiretamente dando uma descrição falsa. Agora eu nunca saberei com certeza, mas sou grato que sua história tenha tirado a investigação dos trilhos e feito a imprensa especular sobre o estranho misterioso. Mensagens sobre o homem misterioso chegaram de todo o país, gerando discussões sobre política de imigração. Eventualmente, a acusação de assassinato foi rebaixada para homicídio culposo, depois para agressão com circunstâncias agravantes e posse ilegal de arma, levando a uma sentença de 9 meses com possibilidade de libertação antecipada por bom comportamento. Mas a história de Bernard não terminou aí, embora essa seja outra história não relacionada a mim. Eu não tinha certeza se matei a vítima ou não, mas foi o suficiente para eu saber que cumpri minha promessa de vingar Sherry sem me sentir um assassino. Meu ódio se dissipou inesperadamente, assim como o psicólogo previu. Ao longo dos anos, continuei minha vida, me tornei um capitão assistente, encontrei um novo amor e tive filhos que se tornaram meu tudo. Mas de tempos em tempos meus pensamentos voltavam para Sherry, imaginando o que aconteceria se sua vida não tivesse sido interrompida tão cedo. Embora eu buscasse conforto em minha nova família, no fundo eu ainda sentia falta de Sherry. Esse é o fim da história. Você acha que, do ponto de vista moral, a vingança do personagem principal é justificada? Por que a esposa do personagem principal tinha medo de contar a verdade ao marido? Acreditamos que o personagem principal seguiu o caminho da correção. Ele queria perdoar o homem que chantageou sua esposa e se dispersar pacificamente.
Um colega começou a tirar sarro do personagem principal e de sua esposa. A questão é, que reação ele esperava? O personagem principal cometeu um ato terrível, um crime, e por isso ele deve ser punido na prisão, mas não se pode presumir que foi cometido assim. Do ponto de vista moral, o herói agiu justificadamente. Ele foi à reconciliação e foi provocado. Mas, do ponto de vista legal, ele deveria ser punido na prisão, já que decidiu pôr fim ao assunto. A esposa do personagem principal ficou intimidada. O personagem principal estava em viagens de negócios e não conseguia guardar tudo para si. Ela provavelmente queria contar tudo como ele voltaria para casa, mas era tarde demais. Consciência mais medo fizeram seu trabalho e levaram a um triste fim. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e colocar like para não perder novas histórias, não menos emocionantes e interessantes. Boa sorte!